Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma jornada, mais um seminário na TV. E o nosso tema nessas próximas semanas serão os carismas, as manifestações carismáticas do Espírito Santo. A experiência carismática do batismo no Espírito Santo tem como consequência a vida no Espírito, e a vida no Espírito, a vida de serviço, e na vida de serviço nós temos os carismas, as manifestações carismáticas do Espírito Santo, que não são dons paranormais ou qualquer coisa parecida, mas são manifestações do Espírito em vista do bem comum, em vista da edificação da igreja, em vista da evangelização. São Paulo, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, logo no comecinho do capítulo 12, ele diz: agora, a respeito dos dons do Espírito Santo, irmãos, não quero que vivais na ignorância. São Paulo sabe da importância de conhecer os carismas para melhor usufruir deles na obra de evangelização. Os carismas não são frutos de nossos méritos, mas são dons do Espírito Santo que distribui a quem ele quer, na medida que ele quiser. Nós vamos refletir sobre esses carismas durante essas 9 semanas, esses 9 ensinos e reflexões sobre os carismas que todos nós, como cristãos, portadores do Espírito Santo, possuídos pelo Espírito Santo, podemos manifestar em vista do bem comum. Acompanhe durante essa semana, fique conosco e você vai aprender muito sobre essa manifestação do Espírito Santo tão necessária e tão importante para a vida da igreja hoje, como nos ensina o Concílio Vaticano II. Eu sou o Tatá, da comunidade Javenice, e estarei com vocês durante esse seminário, apresentando e introduzindo cada um dos temas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao nosso seminário na TV, onde nós estaremos juntos nas semanas que se seguem para partilharmos sobre uma graça especial para a vida da igreja, a graça chamada Carismas. O meu nome é Marcos Henrique, mais conhecido como Marcão, e eu faço parte da comunidade Javenice, comunidade de renovação carismática católica da Arquidiocese de Pouso Alegre. E é uma grande alegria a gente poder estar juntos partilhando a palavra de Deus nesse tempo tão propício de derramamento do Espírito Santo. Seja bem-vindo, você que está conosco e você que tem nos acompanhado sempre nos nossos programas, nos nossos seminários e que é sempre parceiro, benfeitor aqui desta obra de evangelização que é a Rede Século XXI e a Associação do Senhor Jesus. Hoje, de maneira especial, nós vamos começar a refletir sobre os carismas, nessa graça tão perene e particular para a vida da igreja. Você é o nosso convidado. Por isso, vamos fazer com que nas próximas semanas a gente experimente juntos a graça do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na nossa vida, falando conosco, nos ensinando, nos ungindo, nos instruindo para fazermos parte do reino de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês, começar esse seminário, compartilhando um texto da Sagrada Escritura, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12. Eu tenho certeza que você já rezou, já refletiu esse texto em algum momento na sua vida, porque ele será para nós a base da nossa partilha nesse tempo, a base para a nossa reflexão sobre os carismas. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 4. E é assim que diz o texto para nós. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um será dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outro é dada a fé pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura, pelo mesmo Espírito Santo. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a diversidade de línguas. E a outro
o dom de as interpretar. Todas essas coisas as realiza um único e mesmo Espírito que distribui a cada um conforme Ele quer. Meu irmão, olha que bênção. Saber que o Espírito Santo atua na vida da igreja, desde o início da história. Atua na vida dos cristãos, desde o início da história, para edificar esse corpo místico de Cristo que é a igreja. E edificar o corpo místico, derramando sobre ela a sua ação poderosa e perene. Os carismas se encontram nesse contexto de um derramamento perene do Espírito Santo que se estende por toda a história até que Jesus venha, até que Ele venha para nos resgatar. A todos nós é destinada a graça de recebermos o dom do Espírito Santo por excelência. E ao recebermos o dom do Espírito Santo, ao nos tornarmos cristãos batizados no Espírito Santo, nós somos chamados a experimentar, conforme o Espírito Santo deseja, a sua graça vivificante e que atua em nós. Essa graça vivificante, essa graça que atua em nós para levar a igreja à sua edificação, são os dons carismáticos, os carismas. Por isso, São Paulo dá tanta ênfase aqui. Claro que, de uma maneira especial, ele falava com a comunidade de Corinto, que precisava refletir acerca dos carismas de cada um deles para fazer bom uso deles. Mas nós teremos nas próximas semanas a graça de refletirmos sobre os tipos de carismas e a sua atuação na nossa vida, na vida da comunidade, na vida do grupo de oração, na renovação carismática, na vida da igreja. Por isso, você não pode deixar de assimilar o que a palavra de Deus nos diz. É ela quem garante que a todos é dada a manifestação do Espírito Santo. Todos. Sobre mim, sobre você que está em casa, sobre todos nós. O Espírito Santo deseja edificar esse corpo místico de Cristo que é a igreja através desta atuação perene, de um Pentecostes perene na vida de cada um de nós. Por isso, meu irmão, eu quero começar falando para você que o Espírito Santo, ele é a alma da igreja. Como alma, ele atua de maneira vivificante. Ele atua renovando a igreja de modo perene, de modo constante. Porque o Espírito Santo sabe quais são as necessidades da igreja. No tempo de São Paulo, apóstolo, esses eram os carismas necessários e que eram utilizados amplamente naquela comunidade. Mas não significa que, hoje em dia, outros carismas também não sejam necessários para atuar na vida da comunidade cristã. O Espírito Santo, ele sabe perfeitamente. Ele conhece as necessidades do povo. Ele conhece as necessidades da igreja, que é a esposa do Espírito Santo, digamos assim. Ele sabe exatamente daquilo que hoje mais necessita a igreja e por isso ele a socorre de modo permanente. O tempo todo, o Espírito Santo está adornando a igreja, enriquecendo-a, derramando sobre ela graças especiais para que, com o auxílio dessas graças especiais, desses presentes, desses dons, a vida da igreja possa ser edificada. Os fiéis possam participar do corpo místico de Cristo de uma maneira edificante, vivificante, de maneira que sejam renovados constantemente, todos nós. Meu irmão e minha irmã, nesse seminário de carismas, nós queremos convidá-lo não só a refletir sobre eles, não só a refletir, mas a desejá-los. Desejar que o Espírito Santo suscite na sua vida, na minha vida, na vida de nossa comunidade, de nosso grupo de oração, de nossa equipe de serviço, a experiência de uma vida carismática. Mas para isso, a gente precisa estar abertos à ação do Espírito Santo. Desde o início, desde o dia de Pentecostes, a igreja está aberta e permite a atuação do Espírito Santo. Meu irmão, aonde está a igreja, aí está o Espírito Santo, atuando de maneira constante nela. Não só enriquecendo-a, mas também exortando-a, corrigindo-a, para que ela permaneça sempre fiel ao chamado e ao mandato de anunciar o Evangelho a toda a criatura. E anunciar o Evangelho a toda a criatura pressupõe que existam sinais acompanhando o Evangelho pregado. Sinais de cura, sinais de milagres, sinais de prodígios,
E aí é que entra o papel do Espírito Santo, atuando em você, atuando em mim, derramando poderosamente a sua unção sobre nós, derramando poderosamente o seu poder. Porque nós somos templos de Deus, nós vivemos ou devemos viver como templo de Deus, onde o Espírito atua de maneira permanente em nós. Por isso, não só reflita com a gente nesses dias, nessas semanas que estaremos juntos aqui, mas peça que o Espírito Santo venha poderosamente sobre a sua vida. E conforme a necessidade da sua vida, da vida da sua comunidade, do seu grupo de oração, da sua equipe de serviço, você se abra, eu me abra à ação poderosa do Espírito Santo que deseja atuar em nós. É claro, os carismas são fundamentais e importantes na evangelização, mas eles não existem sem que o Espírito Santo atue. Por isso, ser carismático significa, antes de tudo, ser cheio do Espírito Santo. Você e eu somos chamados a ser cheios do Espírito Santo. E uma vez sendo cheios do Espírito Santo, nós somos adornados por Ele. Lá na nossa terra, existe um irmão muito abençoado que costuma dizer que a gente não deve correr atrás só dos dons. A gente deve correr atrás do Espírito Santo, porque com Ele é que vem os dons. A gente deve aspirar os carismas como nos ensina São Paulo, numa outra reflexão. Mas não só aspirar os carismas, mas estar sempre cheio do Espírito Santo. Estar permanentemente cheio do Espírito Santo para receber dele esses dons gratuitos. É de graça, não paga nada. É o Espírito Santo atuando na sua vida e na minha vida de maneira gratuita. É o Espírito Santo derramando sobre você, sobre mim, sobre a igreja, sobre a comunidade cristã, os presentes, as graças que são necessárias para esse tempo. Esse tempo que é tão louco, tão corrido, esse tempo que às vezes parece que não quer mais a Deus, mas quer sim. Porque quando a sociedade encontra uma comunidade cristã cheia do poder de Deus, quando a sociedade que nós vivemos, ela se depara com a experiência do poder de Deus, meu irmão, ela se rende. E ela permite que essa ação poderosa passe a fazer parte da sua história. Por isso, não importa qual dom você anseie mais, mas eu quero falar para você, quero fazer uma exortação nesse começo de caminhada. Deseje o Espírito Santo. Anseie pelo Espírito Santo, porque desejando-o, ansiando por ele, com toda certeza, ele derramará poderosamente sobre nós a sua graça. E poderosamente ele vai enriquecer a nossa evangelização, a nossa ação pastoral, o nosso apostolado com esses dons maravilhosos, os dons carismáticos, os carismas que a gente conhece tão bem. Por isso, quando a gente fala de carismas, supõe Pentecostes. Quando falamos de carismas, de dons carismáticos, supõe que eles sejam frutos de uma experiência poderosa, chamada batismo no Espírito Santo. E aí é que eu quero fazer um convite para você. O convite é simples. A gente deve se abrir ao batismo no Espírito Santo. Marcão, mas eu já fui batizado. Eu sei, eu também. Mas nós podemos, sempre que necessário, sempre que desejosos, nós podemos ser socorridos por uma nova efusão, por uma repressão do Espírito que vem para atuar em nós, para santificar a nossa vida e para fazer com que a gente esteja cada vez mais apto, cada vez mais dentro do mistério de Cristo e do serviço a esse mistério maravilhoso de salvação. Por isso, os carismas pressupõem o batismo no Espírito Santo. Não existe batismo no Espírito Santo sem essa experiência carismática, sem você e eu nos abrirmos à experiência de poder. Às vezes a gente olha para a Sagrada Escritura, sobretudo lá nas primeiras comunidades, a primeira comunidade cristã, e vemos a ação permanente, vemos profecia, vemos milagres, vemos curas prodigiosas acontecendo, e a gente imagina que tudo é para aquele tempo. Não. O Espírito Santo que atuava lá, naquele tempo, é o Espírito Santo que atua hoje, que atua agora na história e que quer continuar enriquecendo a vida da igreja até que Cristo volte. Por isso, é preciso ser aberto ao Espírito Santo. E uma vez aberto ao Espírito Santo, ser aberto aos carismas, como o Padre Eduardo sempre fala. A gente tem que desejar o Espírito Santo, querer o Espírito Santo, querer os dons carismáticos do Espírito Santo, porque é isso que ele deseja nos dar, para enriquecer a nossa vida,
para encher a nossa vida de significado, para encher a nossa vida de sentido. E uma vez assim, com sentido e significado, a gente evangelizar no poder do Espírito. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, os carismas são uma graça especial. É uma expressão da língua grega que significa exatamente isso, uma graça, um dom gratuito. E como dom gratuito, significa que não há nenhum pressuposto no sentido de nos cobrar realizar algo. O Espírito Santo, quando ele é derramado sobre o indivíduo, sobre a pessoa, ele é derramado para enchê-lo de todos os dons necessários, para que uma vez recebendo o dom do Espírito Santo, ele se abra às diversas manifestações do Espírito, conforme o texto nos diz. Há uma diversidade de dons, mas é o Espírito que opera, é o mesmo Espírito. Nós devemos estar abertos a esses dons gratuitos, que são manifestações da presença do Espírito, são manifestações da graça atuante do Espírito Santo. Os carismas são simplesmente isso, caris, graça, um presente, um dom que nos é dado de graça, para que muita gente possa fazer a experiência de Jesus ressuscitado. E Jesus ressuscitado que derrama o seu Espírito sobre todo aquele que pede, sobre todo aquele que tem desejo, sobre todo aquele que tem sede. Os carismas como dons do Espírito Santo para que a gente esteja associado à obra de Jesus. Você que nos acompanha aqui, que é associado dessa obra de evangelização, atua na evangelização a maneira que você contribui com a obra de evangelização. Ou seja, você faz parte desta associação do Senhor Jesus. Mas de maneira especial, quando a gente se abre ao Espírito Santo, quando a gente permite que o Espírito Santo venha sobre nós, opere em nós e através de nós, nós nos associamos à obra redentora de Cristo nosso Senhor. Já pensaram que coisa mais linda? A gente está a serviço daquele que nos salvou? A gente está a serviço com essas manifestações que são graças múltiplas. Não dá para você listar. Listamos aqui o texto de Paulo falando aos Coríntios, mas existem outros textos. E não há uma lista fechada, porque o Espírito Santo é que sabe quais são as necessidades da igreja hoje. Quais são as necessidades da comunidade cristã hoje. E se a gente se abre ao Espírito Santo, ele vai ver qual carisma é necessário onde nós estamos. Sabe, meu irmão, hoje é dia de Pentecostes. Hoje é dia de se deixar, hoje é dia de se ficar cheio do Espírito Santo para que ele nos adorne, para que ele nos enriqueça, não a nós, não para nós, mas para a edificação da igreja. Nós todos não somos merecedores, mas o Senhor se fez merecedor no nosso lugar, para que a gente estivesse associado à sua obra salvadora e redentora. Por isso, meu querido irmão, você pode pensar assim, mas a igreja reconhece o uso dos carismas? Claro! Olha, existiam momentos na vida da igreja que os carismas ficaram de lado. Meio que como se eles fossem uma ferramenta atrelada apenas a cristãos especiais, ou seja, santos. Por uma série de motivos históricos isso aconteceu. Motivos históricos, culturais, dentro de um contexto. Mas os carismas não são só para aqueles que são santos, ou seja, que já estão na glória de Deus. Os carismas são para os santos de hoje. Como diz bem o Papa João Paulo II, São João Paulo II, santos de calça jeans, santos que estão no meio do mundo, os jovens, os adultos, os pais e as mães, os vovôs e as vovós, ou seja, todo mundo. Todos nós que somos batizados, todos nós que somos filhos de Deus, fomos convidados por Ele a fazer parte da sua graça. E uma vez fazendo parte da sua graça, nós somos convidados por Ele a nos associarmos e a vivermos de maneira poderosa na unção do Espírito Santo. Por isso, a igreja incentiva o uso dos carismas. O Catecismo da Igreja Católica narra vários textos importantes para a gente, de ensino. Por exemplo, o Catecismo, no seu número 798, diz que o Espírito Santo é o princípio de toda a ação da igreja.
e que ele opera de múltiplas maneiras a edificação do corpo de Cristo na caridade, pela palavra de Deus, pelas virtudes e pelas múltiplas graças especiais chamadas carismas. É o Catecismo da Igreja Católica falando, no seu número 798. No número 800, a Igreja diz: os carismas devem ser acolhidos, pois são uma maravilhosa riqueza. Veja bem, os carismas devem ser acolhidos, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica. Que coisa linda! É o Catecismo da Igreja Católica falando. Quer mais uma? No número 951, o Catecismo diz assim: na comunhão da Igreja, o Espírito Santo distribui entre os fiéis de todas as classes, todas. Não existe classe especial na vida da igreja, meu irmão, porque todos somos batizados, é o batismo que nos insere na vida de Deus. Todos nós recebemos, olha só, graças especiais para a edificação da igreja. Ora, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. É o Catecismo falando no seu número 951. O Concílio Vaticano II, que trouxe uma grande graça de renovação para a vida da igreja, também fala através da Lumen Gentium, da necessidade e da possibilidade de nós nos abrirmos aos carismas, que tem uma atualização nos dias de hoje. A Lumen Gentium, no seu número 4, diz que o Espírito habita na igreja, opera nela, nos corações dos fiéis. Neles o Espírito ora, dá testemunho dos que são seus filhos e leva a igreja ao conhecimento da verdade. E ele dota, ou seja, capacita e dirige a igreja mediante os seus dons hierárquicos e os seus dons carismáticos. É a Constituição Dogmática Lumen Gentium falando isso para a gente. Tem mais? Quer ver? No número 7, a Lumen Gentium diz: um só é o Espírito que, para a utilidade da igreja, distribui seus vários dons, multiformes, ou seja, não dá para fechar a lista, né? Segundo suas riquezas e as necessidades dos ministérios. É o Espírito Santo atuando na vida da igreja. É o Espírito Santo enriquecendo a igreja com essas graças especiais. São Paulo nos narra aqui uma sequência de carismas. Mas essa lista não está fechada, porque São Paulo estava falando para a comunidade de Corinto. Mas hoje em dia, são muitos os carismas que o Espírito Santo está suscitando na vida da igreja. Vou dar um exemplo para você entender. Sabe aquela pessoa que lá na comunidade oferece o seu tempo, o seu dom de enfeitar a comunidade, de enfeitar o salão paroquial, de enfeitar a igreja para o grupo de oração. E essa pessoa faz isso e faz porque ela quer edificar a igreja, ela quer contribuir com a edificação da igreja. Esse dom natural que ela tem, inspirado pelo Espírito Santo, para enriquecer e edificar a vida dos seus irmãos, é um carisma. Sabe aquele moço, aquela moça, aquele senhorzinho, aquele tiozinho, aquela tiazinha, que lá no grupo de oração e na missa tocam o seu violão, oferecem o seu violãozinho para edificar a vida da igreja no grupo de oração, na celebração da Santa Missa, na celebração da palavra. Faz isso no Espírito Santo para a edificação dos seus irmãos. Aquele dom é um carisma. Não só o de orar em línguas, não só o profetizar, não só o de curar, mas a lista dos carismas é muito grande. Por isso, meu irmão, eu quero convidar você, nesse tempo que nós vamos passar junto, a nos abrirmos à poderosa ação do Espírito Santo que opera na nossa vida. Essa poderosa ação do Espírito Santo começa quando nós nos abrimos a Ele, para que Ele se derrame poderosamente em nós. E se derramando poderosamente em nós, enriqueça a vida da nossa comunidade, a nossa vida de fé, com os dons que Ele quiser. Por isso eu quero convidar você que está em casa acompanhando, a pedir para o Espírito Santo, nesse momento, derramar-se poderosamente sobre a sua vida. Diga para Ele, vamos dizer juntos: eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamado por esse fogo abrasador que vai encher a minha vida da sua graça e do seu poder. Por isso, nós estaremos sempre reunidos aqui para glorificá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.